Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre base de um espaço vetorial. A ideia de base de um espaço vetorial é o menor conjunto possível capaz de gerar todos os vetores desse espaço vetorial, ou seja, qualquer vetor desse espaço vetorial pode ser escrito como combinação linear desses vetores desse conjunto mínimo. A gente vai falar também sobre a dimensão de um espaço vetorial. Então vamos ver a definição do que é base de um espaço vetorial. A base de um espaço vetorial, a definição é: se V for um espaço vetorial qualquer e S, formado por V1, V2 e Vn, for um conjunto finito de vetores dentro desse conjunto V, dizemos que esse S é uma base de V se valer em duas condições, ou seja, se esse conjunto S for Li, linearmente independente, e se esse conjunto S gerar V. A gente vai ver que um espaço vetorial ele tem mais de uma base para esse espaço. Na verdade, tem infinitas bases. Vamos pegar aqui alguns exemplos de bases canônicas. O que são bases canônicas? São as bases mais triviais de um espaço vetorial. Então, por exemplo, o R2, a gente tem a base canônica formada pelos vetores 1, 0 e 0, 1. Qualquer vetor do R2, qualquer ponto no plano cartesiano pode ser escrito como combinação de 1, 0, 0, 1. Por exemplo, o ponto 3, 2, ele é 3 vezes o vetor 1, 0, mais 2 vezes o vetor 0, 1. A base canônica do R3 são 3 vetores da seguinte forma. Então, o primeiro vetor 1, 0, 0, o segundo vetor 0, 1, 0 e o terceiro vetor 0, 0, 1. Base canônica do espaço vetorial das matrizes de ordem 2 é o conjunto formado pelas matrizes, né? São 4 matrizes, com 4 entradas, cada matriz, todas as matrizes, onde uma das entradas é igual a 1 e as demais entradas iguais a 0. No conjunto das matrizes 2×3, no espaço vetorial das matrizes 2×3, a gente então tem a base canônica formada por 6 vetores, onde cada vetor aí é uma matriz com 6 entradas, tendo 1 em uma das entradas e o 0 nas demais entradas. E o polinômio de grau 3, de grau 2, a gente então tem aí 3 elementos para gerar todos esses polinômios de grau 2, que é o elemento 1, x e x ao quadrado. Ou seja, todos os polinômios de grau 2, eles são gerados por combinação desses 3 elementos dessa base. Então, a base de um espaço vetorial ele é um conjunto mínimo de vetores capaz de gerar todos os vetores daquele espaço e, além de tudo, esses elementos desse conjunto são linearmente independentes, ou seja, nenhum deles pode ser escrito como combinação linear dos demais que estão nesse conjunto. Vamos falar então de dimensão. O que é a dimensão de um espaço vetorial? É o número de vetores da base desse espaço vetorial. Então, o R2 tem 2 vetores na base, então a dimensão do R2 é 2. O R3 tem 3 vetores na base, então a dimensão do R3 é 3. As matrizes 2×2, ou matrizes quadradas de ordem 2, esse espaço vetorial formado por essas matrizes, a gente vai ter então 4 elementos dentro dessa base. Então, esse espaço vetorial tem dimensão 4. Nas matrizes 2×3, o espaço vetorial formado por essas matrizes vai ter como base, então, esse conjunto formado por 6 elementos. Então, a dimensão desse espaço vai ser igual a 6. No caso das matrizes, quando a gente quiser saber a quantidade de vetores ou a dimensão desse espaço formado, basta multiplicar o número de linhas pelo número de colunas das matrizes daquele espaço vetorial. Então, 2×2, 2 vezes 2, 4. Então, eu vou ter ali que a dimensão do espaço vai ser igual a 4. Nas matrizes 2×3, 2 vezes 3, 6. Então, a dimensão daquele espaço vai ser 6. No polinômio de grau 2, ou qualquer polinômio de grau n, basta somar 1 no grau do polinômio para saber a dimensão do espaço. Então, o polinômio de grau 2 vai ter dimensão 3, ou seja, eu vou precisar de 3 vetores na base desse espaço vetorial. Como foi dito, então, a dimensão do espaço R2 é 2, do R3 é 3, das matrizes 2×2 é 4, das matrizes 2×3 é 6 e do polinômio de grau 2 é igual a 3. Tem um teorema que ele garante como que eu verifico, na verdade, se um conjunto ele é ou não base de um espaço vetorial. Então, o teorema diz o seguinte: se eu tiver um conjunto
onde a quantidade de elementos desse conjunto for igual à dimensão do espaço, se esse conjunto for Li, então ele é base desse espaço vetorial. Ou seja, a definição é, seja N a dimensão de um espaço vetorial V, então qualquer conjunto Li, linearmente independente com N vetores, é uma base de V. Então esse teorema, ele garante que se você tiver uma quantidade de vetores igual à dimensão do espaço dentro de um conjunto, se esse conjunto for Li, esse conjunto então é base desse espaço. Então, por exemplo, mostrar que o conjunto B, formado por 1, 0, 0, 1, é base de R2. Como eu tenho aí dois vetores e a dimensão do espaço, que é o R2, é 2, basta mostrar que esse conjunto é Li. O fato dele ter dois vetores já garante que ele gera todos os vetores dentro do espaço R2. Então, basta mostrar que é Li. Como é que a gente mostra que é Li? A gente monta uma combinação linear desses dois vetores, igual a zero, e mostra que essa combinação tem como coeficientes apenas o zero. Ou seja, a combinação de 1, 0, 0, 1, né, com os coeficientes C1 e C2, igualando a zero, eu vou chegar que esses coeficientes só pode ser C1 e C2 só pode ser 0 e 0. Então, nesse caso, a gente mostra que o conjunto 1, 0, 0, 1 é um conjunto Li. Como são dois elementos e a dimensão do espaço é 2, logo é uma base para o R2. A gente pode ver outras, na verdade, outras bases para esse R2. Então, por exemplo, o conjunto formado pelo vetor 1, 0, 0, 1, tem dois vetores e esses vetores também são Li. A gente consegue mostrar que eles são Li. Então, também é uma base de R2. Então, existem infinitas bases de um mesmo espaço vetorial. Então, para esse vídeo, é esse assunto. Então, vocês já podem resolver o exercício número 3.